agora 11h15. Bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Diário. Esse é o seu programa, o programa Seus Direitos, um programa da OAB Campus. Hoje uma excelente terça-feira para vocês e hoje nós vamos falar sobre direito do trabalhador, esclarecer suas dúvidas aí, as dúvidas mais corriqueiras, e recebendo aqui novamente o Dr. Luiz Celso com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Elaine. Bom dia, doutor Carlos Fernando. Bom dia a você que está nos assistindo neste momento. E o nosso presidente da OAB, doutor Carlos Fernando, bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Celso. Bom dia aos colegas advogados que estão ligados no programa Seus Direitos. Hoje a gente vai fazer um programa falando sobre direito do trabalho, bem simples para você que está aí nos assistindo, que não é advogado, que tem várias dúvidas, para você entender de maneira bem direta e simples os seus direitos. Bom, e mês que vem, doutor, já é o mês do advogado, temos novidades, uma programação inteira para eles, né? Estamos lá trabalhando muito para preparar pela primeira vez o mês do advogado. A gente comemorava durante uma semana, então era muito corrido também, uma atividade atrás da outra. Esse ano a gente mudou, vai fazer o primeiro mês do advogado, onde a gente espaçou durante todo o mês nossas atividades, nossas comemorações, e dia 11 a gente começa preparando tudo com muito carinho. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai sim, já deu, né? Porque com a Semana do Advogado feita anteriormente, né, tinha dias que tinha 3 eventos. Pois é. Então ficava difícil para o advogado participar de tudo, era muito difícil. A gente sabe que o advogado tem uma vida corrida, né? Ele tinha que parar uma semana, então é muito difícil. Então agora a gente preparou uma programação para que todo mundo possa participar. Não vai ter desculpa, né, presidente? Dá para participar de tudo. Vamos se preparar aí, porque tem muita coisa boa aí, muita surpresa, que tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos. Bom, gente, mas nosso tema hoje é direito do trabalhador. E para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente não pode deixar de falar da carteira de trabalho, né? Que eu acho que é o lema do trabalhador, o mais importante que ele tem. Grande conquista. É a grande conquista, verdade, é a carteira. Bom, doutor, e todo trabalhador ele tem direito de ter assinatura na carteira, né? Pois é, a carteira de trabalho é um documento muito importante. Até no passado era mais importante até do que a carteira de identidade. E quando a polícia chegava, pedia logo a carteira profissional assinada. Senão tinha o crime de vadiagem, né? Que antigamente era malandro, ser trabalhador. Antigamente muito usada. Então hoje a carteira de trabalho também é muito importante, né? E todo trabalhador, ao ser admitido, né, o empregador tem 48 horas para assinar a carteira de trabalho dele. Existe alguma dúvida, né, doutor, em relação ao contrato de experiência? Tem algumas pessoas que têm dúvida. Não assinou ainda porque eu estou sob contrato de experiência, mas não existe. Foi admitido, não importa o tipo de contrato que ele teve, se é prazo determinado ou indeterminado, ou experiência, tem que assinar a sua carteira de trabalho. O empregador é obrigado a assinar. Então, muitas vezes a gente vê ele simulando uma situação de contrato de experiência, né? Que houve até um aumento agora nos meses em que o empregador pode usar do contrato de experiência, mas às vezes eles dizem que estão em experiência, não recolhem tudo que tem que ser pago ao trabalhador para retardar a assinatura da carteira para evitar pagamento dos tributos em que ele é obrigado a pagar. Mas ele é obrigado a assinar. Agora, existem alguns casos também que o empregador não assinei porque o empregado não quer que assine a carteira. Aí ele não pode ficar com o empregado. Ou ele não me entregou a carteira. Isso, né? A gente na Justiça trabalha, apesar de não ser minha especialidade, mas já atuei. E nós vamos falar aqui do básico, né? Não vamos aprofundar demais. A gente vê essa desculpa do empregador. Não, eu pedi a carteira e ele não me entregou. Me trouxe até hoje. Então, ou às vezes pode ficar com o empregado. Ou às vezes o empregado também está recebendo seguro-desemprego, que acabou de ser demitido, e não pode assinar a carteira de trabalho dele. Porque senão ele perde direito às parcelas do seguro-desemprego. Mas aí o empregador tem que ter toda essa atenção, essa cautela, e não ter aquele empregado trabalhando na sua empresa sem assinar a sua carteira, porque se for uma fiscalização, ele vai ser autuado. E a gente falando sobre a carteira de trabalho, é importante dizer que a gente pode tirar ela logo cedo, né? Eu lembro que o meu primeiro documento oficial com foto foi a carteira de trabalho. Tinha que, para ter o título de eleitor, tinha que ter um documento com foto e era o mais rápido. Fiz e votei logo com 16 anos, então acho que todo mundo deve ter logo cedo, né? Logo se tiver a idade, tirar sua carteira de trabalho, né? A gente vê, né, até alguns mutirões que fazem, às vezes SESI, Senat, ou até grupos religiosos fazem aqueles mutirões, geralmente aos domingos, dão assessoria de saúde, jurídica, e ali eles convocam os órgãos que podem fornecer esse documento para que as pessoas que não tenham, às vezes, um documento importante,
e eles consigam ali tirar sua carteira de trabalho. É simples o procedimento, né, doutor? É simples. Entrega na hora, né? Entrega na hora. Já sai ali com a sua carteira profissional. Foto, né? São documentos básicos e a pessoa já sai ali com a carteira de trabalho. Bom, e qual é a duração normal do trabalho? Qual a carga horária normal de um trabalhador? Bom, a carga horária não pode exceder 8 horas diárias, né? E 44 horas normais é o que fala a CLT. Mas existem alguns casos, né? Algumas funções previstas que trabalham 24/36, como vigilante, né? Que aí pode ocorrer que trabalhe mais de 8 horas diárias, mas aí tem que folgar, né? 2, 3 dias após para poder compensar esse número de horas semanais e mensais. Eu trouxe até aqui uma reprodução do artigo 59, que diz que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas suplementares em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Quer dizer, há necessidade do trabalhador permanecer ali para finalizar aí é hora extra, né, doutor? Exatamente. Aí a gente Exatamente, deve ser remunerado, né, com acréscimo 50% sobre essas horas que ultrapassa as 8 diárias. Aí, ao parágrafo 1º desse mesmo artigo 59, diz o seguinte: do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar obrigatoriamente a importância da remuneração da hora suplementar, que será pelo menos 20% superior da hora normal, que é a hora extra que você acabou de falar. Bom, e todo empregado ele tem direito a descanso semanal? Sem dúvida nenhuma, né? São seres humanos, né? É assegurado todo trabalhador, né, ter um descanso semanal de 24 horas, né, consecutivas e que recai no domingo, né? A gente sabe que tem alguns casos, algumas funções que tem que trabalhar os domingos, mas de qualquer forma tem que dar outro dia na semana para que ele tenha esse descanso. O jornalista é um que está sempre ligado, né? Sábado, domingo, feriado. Direto. Aí tem também, eu trouxe também aqui, só para ilustrar, né? Que fala do repouso semanal. A Lei 605 de 49 diz o seguinte: seu artigo 1º, todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, como o doutor Luiz Celso muito bem diz, preferencialmente aos domingos, e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Bom, e uma dúvida que surge também: o trabalhador que trabalha à noite, ele tem a mesma remuneração do que aquele que trabalha durante o dia? Não pode. O que se pensa, né, quando se elabora uma lei? Ninguém pode receber a mesma coisa do que trabalha de noite e do que trabalha de dia. Porque à noite a gente tem um organismo preparado, né, para descanso. Então, é óbvio que à noite esse organismo ele vai ter um desgaste maior. Fora que a pessoa vai sair do contexto social onde ele vive. Verdade. Quando as pessoas estão acordadas, como nós aqui trabalhando, quem trabalhou até 5, 6 horas da manhã está dormindo. E está perdendo o programa, né, doutor? E está perdendo os seus direitos. Isso tem um reflexo na sociedade, tem um reflexo na própria família. Então, ele não pode receber a mesma coisa, ele tem que ser melhor remunerado por esse excesso de esforço comparado ao normal que todos fazemos quando trabalhamos durante o dia, né? E terá um acréscimo de 20% sobre essa remuneração noturna, não é, né? Se ele começa às 18 horas, ele não vai ter um acréscimo desde as 18 horas, vai ter um acréscimo a partir do horário noturno que inicia às 0 horas, né? Então, 20% acima do salário do dia 1. E mais um detalhe, desculpa, ele começa, a gente está vendo aqui, às 22 e vai até às 5 horas do dia seguinte, no trabalho urbano. E no rural, de 21 até as 5 horas, do dia seguinte, quando ele trabalha na lavoura, atividade pecuária, etc. Quem tem até as 21, todo mundo está acordado, né? Num horário normal, o organismo, né, ainda não está cansado, né? Ainda não está pedindo sono, que normalmente qualquer organismo pediria, né? Bom, e as férias? Acho que agora é o assunto que todo mundo gosta de ouvir, né? Todo mundo tem direito, todo trabalhador tem direito às férias? Menos o presidente da OAB, porque até hoje eu não consegui... Reclamação ao vivo aqui dos seus direitos. Eu não consegui tirar férias. É uma brincadeira, né? Claro que tem. Não, os presidentes de comissões também não tem, não. Nem do Celso também não teve, não. É, que ele é o presidente de direitos humanos da 24 OAB. horas por dia. E há muitos anos, né, Celso? Há 14 anos.
Estou servindo lá na OAB 1 ano e meio, mas Celso está há 14 anos. Mas é verdade, né? Pelo celular tá sempre ali ligado, resolvendo problema, não dá pra parar, né? Mas Celso, acho que as férias dele estão prescritas também, não adianta nem ele para a justiça, que eu acho que ele não tem jeito mais, seus direitos acabaram. Seus direitos terminaram de férias, Celso, mas tem sim, pode falar, Celso. Mas todo trabalhador, após 12 meses de trabalho, tem direito a 30 dias de férias, né? No caso de rescisão contratual, quando acontece por iniciativa do empregador sem justa causa, meses inferior a 12 meses, ele tem direito a receber férias proporcionais de acordo com o número de meses trabalhado, né? Então, essas férias é dado a partir dos 12 meses de trabalho, ele tem até o vencimento da segunda férias para poder ver o mês que melhor convier ao empregador e ao empregado para conceder esses 30 dias de férias. Ele pode partir essas férias, tirar 15 dias no meio do ano, 15 dias depois ou não? Pode, isso tem que entrar em um acordo com a empresa, né? Tem também o caso de férias coletivas, tem muitas empresas em fim de ano dá férias coletivas. Construtoras, principalmente, né? Obras. Então, tem essas férias coletivas de 15 dias, 20 dias e depois dá o restante ao trabalhador. Agora, é muito bom falar que não pode acumular 2 férias, né? Senão o empregador terá que pagar em dobro essas férias. Sim. Bom, gente, vamos continuar falando sobre os seus direitos, mas no próximo bloco. Continue ligadinhos aqui com a gente, porque aqui a gente se encontra. Estamos apresentando Seus Direitos. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Vou levar shopping, inspirado em você. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. A promoção Ótica Bukowski te leva a Paris foi um grande sucesso. Várias pessoas participaram, mas quem levou a melhor foi o senhor José Luiz Henrique Pereira, de São Francisco de Itabapoana. Agora é arrumar as malas e curtir a capital francesa. Faça como o senhor José Luiz, venha até as Óticas Bukowski. Além de encontrar o que há de mais moderno do mundo óptico, você ainda participa de campanhas imperdíveis. Ótica Bukowski, sempre buscando o melhor para você. Sua qualidade de vida vai atingir o ponto mais alto. Maxime Residence. Sofisticação e exclusividade em apenas um bloco. Apartamentos de 4 quartos com 2 suítes, com mais de 100 metros quadrados e diversas opções de plantas. Lazer completo para toda a família. Perto de tudo. Maxime Residence. Perfeito para morar ou investir. Rua Doutor Pereira Nunes 27, ao lado da Pelinca. Empreendimento Interrio e RMZ Engenharia. Vendas Elo. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Agora 11h30, hora certa para vocês. Estamos de volta com o programa Seus Direitos. Hoje falando sobre o direito do trabalhador. Recebendo aqui o presidente da OAB, Dr. Carlos Fernando, e Dr. Luiz Celso, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Hoje dando dicas, né, ao trabalhador, para ele ficar atento à carteira de trabalho. A gente frisou bem aqui isso, né, doutor? Exatamente. O que a gente quer aqui é passar noções básicas, né, para você que está assistindo aí, quanto a direitos seu com relação ao seu contrato de trabalho, né? Essa é a nossa intenção aqui hoje, falando de modo bastante direto para você. Bom, e a gente estava falando antes, no bloco anterior, sobre a questão das férias, né? Que todo trabalhador tem direito, 12 meses trabalhado, né, doutor Luiz Celso?
Tá certo? A partir de 12 meses de trabalho tem direito. E qual é o valor dessas férias? Uma boa pergunta, né? Porque a gente falou das férias e não falou sobre o valor. O valor é o valor da última remuneração que ele estava recebendo, né? Acrescida de 1/3, né? Sobre o valor da remuneração dele. Para ele poder gozar das férias, aproveitar as férias melhor, né? Claro, sem dúvida alguma. 48 horas antes dele sair de férias, né? Vamos dizer assim, ele precisa receber o salário acrescido de 1/3. Esse 1/3, Celso, eu entendo que é para que ele possa ter um extra para ele aproveitar as férias. Porque o salário da gente, a gente já tem compromisso, vamos dizer assim, com ele, né? As contas do dia a dia, né, doutor? As pessoas, né, a gente percebe que as pessoas, pouca gente tem o hábito de poupança, então a gente vive com aquele salário, se a gente ganha 10, a gente gasta 10. Ou gasta 11 em alguns casos. Em alguns casos até mais. 20, a gente gasta 20. Então, esse 1/3 é para que ele possa ter algum recurso para ele realmente aproveitar, para ele viajar, para ele passear, ou para que ele possa ir para algum lugar e descansar, né? É muito bem lembrado. Fazer. É muito bem lembrado que você falou que essas férias devem ser pagas 2 dias antes do início das férias, justamente para poder se preparar para as férias. Exatamente. Muitos empregadores ainda não respeitam esse prazo, né, desse pagamento das férias e pagam no dia das férias ou após as férias. Manda o empregado Ele vai ter que voltar na empresa, né? Não tem como o trabalhador sair de férias sem ter a remuneração dele garantida. Porque ele só vai retornar ao trabalho no fim das férias. E não tem que voltar ao trabalho para poder receber. Por isso tem que ser pago. Quando o trabalhador está de férias, não quer nada com a empresa, né? Não precisa ir lá mais, né? E outro detalhe que a gente percebe também, muito comum, até na OAB acontece, é que os trabalhadores às vezes vendem parte dessas férias, né? Vendem, entre aspas, eles negociam. Isso é legal, doutor? É legal, ele pode nos 30 dias, ele pode vender 10 dias de férias, não é isso mesmo, doutor Luciano? 10 dias de férias ele pode vender, tira 20 e vai para as férias já com mais 1/3, né? Porque isso representa mais 1/3. Eu penso que ele vai com menos 10 dias de férias. Menos 10 dias, né? Verdade. A gente trabalha tanto, obviamente que férias são direito do trabalhador, com certeza. Mas a gente trabalha tanto que pensar em ficar parado 30 dias, né? Nós, advogados, por exemplo... Eu não consigo. A gente está pensando que ano que vem, acreditando que ano que vem, vai ter férias realmente, vão ter férias realmente no tribunal. O tribunal vai parar, a OAB está brigando por isso. Eu tenho até uma reunião amanhã no Rio, tenho uma reunião semana que vem, dia 24, com a presidente do Tribunal de Justiça, doutora Leila Mariano. A gente vai tratar de vários assuntos, os problemas da advocacia aqui, inclusive a questão das férias que a OAB está pleiteando também. Esse assunto vai ser discutido lá com ela e espero voltar na outra semana trazendo alguma notícia com relação a isso. Uma notícia positiva, né? Positiva, porque os advogados não têm férias. Há um recesso, né, no final do ano, dia 19 de dezembro, geralmente até 5 de janeiro, mas é onde... período de Natal, Réveillon, quando acaba o Réveillon a gente já está voltando, cheio de intimações, publicações e audiência, a gente não consegue... Não dá para descansar, né? A gente está falando em férias, vamos brigar por férias também para os advogados, não somos de ferro. Verdade. Bom, e eu queria que vocês falassem agora um pouco também sobre a questão da insalubridade no ambiente de trabalho. Esse trabalhador que sofre com essa insalubridade, ele tem direito a um adicional, ele tem direito a um descanso maior? Como que é a situação dele? Bom, primeiro falar que as atividades de saúde, operação de saúde, são aquelas que, por natureza, não expõem em risco o trabalhador, né? Então, eles têm direito, sim, a 40%, se for um risco grave, a 20%, risco médio, e a 10%, um risco menor. Não é? Um percentual de 10%, 20%, 40%. Agora, é importante dizer que esse adicional é sobre o salário mínimo, não é sobre o salário do trabalhador, né? Diferente dos outros adicionais, né? Obedece esse percentual 10, 20 e 40 de acordo com o risco da insalubridade que está exposto ali no trabalho. Eu trouxe até aqui uma doutrina, doutora Alice Monteiro de Barros, que diz o seguinte, conceito de insalubridade: o trabalho em condições insalubres, ainda que intermitente, súmula 47 do TST, envolve maior perigo para a saúde do trabalhador, e por isso mesmo ocasiona um aumento na remuneração do empregado.
Em consequência, o trabalho nessas condições, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura ao empregado o direito ao recebimento de um adicional, como o Dr. Luiz Celso disse, 10, 20 ou 40, sobre o salário mínimo ou o mínimo profissional, conforme se classifica a insalubridade, respectivamente no grau mínimo, médio ou máximo, segundo apurado por perito, médico ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. E ele pode aposentar mais cedo também? Algumas atividades sim, outras não, né? Tem que ver qual é a atividade que ele exerceu durante o seu período de trabalho para poder analisar essa situação. E essa insalubridade será medida, né, de acordo com um perito, né, que vai analisar quais são as condições que está exposto ali ao risco à sua saúde para poder colocar esse percentual de 10, 20 ou 40. O Ministério do Trabalho elabora normas regulamentadoras, como a NR15 conhecida, né? E ali são classificadas as atividades insalubres e até para a questão da aposentadoria, porque a contagem do tempo é diferente da contagem normal. Por isso que proporciona a aposentadoria, às vezes, antecipada. Sim. Bom, e a questão do adicional de periculosidade? Já a adicional de periculosidade é 30%, né? É maior, sempre né? 30% sobre o salário do trabalhador. Diferente da insalubridade, que é sobre o salário mínimo, esse é sobre o salário do trabalhador. E as atividades de periculosidade são aquelas, né, que expõem risco ao trabalhador, né, que tem contato permanente com explosivos, com rede elétrica, radiação, né? Né? Radiação. Então, estão expostos aí também ao risco, né, permanente. Então, tem esse adicional de 30% sobre o salário dele, não sobre o mínimo. As pessoas que trabalham embarcadas também se enquadram, doutor, nesse caso? Sim, nas atividades. Né? Tanto periculosidade, né? Quanto insalubridade também. Às vezes os dois, né? Que aqui tem uma classificação também simples, direta, interessante, que diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações perigosas, né? Porque a palavra periculosidade, obviamente, vem do termo perigosa, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, nós falamos aqui, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades, como é o caso, por exemplo, de pessoal que trabalha em carros fortes, né? Profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como a gente acabou de falar aqui. Bom, e quando deve ser pago o salário ao trabalhador? Bom, acho que é o dia mais esperado do mês. Algumas empresas até antecipam esse salário, né? Paga no dia 25, 28, mas o bom seria que pagasse no dia 30, né? Quando encerra o mês. Mas as empresas têm até o quinto dia útil. Vamos frisar que é o dia útil, não conta sábado, domingo. Não conta sábado, domingo, nem feriados, para poder fazer esse pagamento do salário do trabalhador. Nani, me permite aqui voltar no periculosidade, que eu tenho uma informação aqui interessante que a gente pesquisando ontem para o programa de hoje, a gente descobriu aqui que no dia 16 de junho, agora último, 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que garante adicional de periculosidade para motoboys, mototaxistas e motofrentistas. O presidente Dilma disse que a medida é justa e necessária, um direito dos trabalhadores que enfrentam diversos perigos e até risco de vida. A gente vê isso todo dia aí, né? Muito acidente, né, doutor? É muito justa essa medida, né? Direto. Então, porque realmente é recente aqui agora. É uma atividade perigosa, né? O trânsito é perigoso em si. A moto, então, ele está totalmente desprotegido, né? Pois é. Eles têm carga também, horário para cumprir. Tem que cumprir horário, entrega, né? Geralmente... Você pede alguma coisa por telefone, você quer que chegue logo, né? E eles também têm meta. Quanto mais rápido eles andarem, mais eles faturam. A gente vê até em Campos mesmo. São comissionados, né? Igual um maluco um zigue-zague, como a gente diz. Não respeita nada. A gente tem que ter cuidado, às vezes, para não ter uma... Imagina a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o trânsito é intenso, e né? morre, a gente sabe, tem números que morrem, muitos motoboys lá. Então, verdade. Isso é importante aqui, essa lei aqui que o presidente Dilma sancionou, não tem nem um mês, né? Então, seus direitos sempre informando vocês e trazendo novidades aqui no programa. Continue ligadinhos, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos apresentando Seus Direitos. A
A Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Nós brasileiras somos únicas. Uma beleza que não está apenas nas formas, mas também em um brilho que é só nosso. Inverno Morana, Musas do Brasil. Para se viver bem, com qualidade de vida, é preciso cuidados. Minha saúde e de minha família estão sempre em primeiro lugar. Por isso, para exames e diagnósticos, confio na RadMed há 25 anos. RadMed, há 25 anos, a imagem da credibilidade, porque sua saúde é nosso objetivo. A Cândido Mendes, há anos, forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Bom, e hoje o programa Seus Direitos está abordando sobre os direitos do trabalhador. Hoje aqui com o presidente da OAB, doutor Carlos Fernando, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutor Luiz Celso, abordando esse tema de tão importância e relevância para você, trabalhador. Bom, e a próxima pergunta é a seguinte: se o empregador foi demitido sem justa causa, quais os direitos que ele tem? Bom, eu vou iniciar respondendo uma parte e Celso complementa a outra. Ele pode ser demitido sem justa causa e ter que cumprir o aviso prévio trabalhando, onde ele vai ter uma redução da jornada de trabalho dele de 2 horas, que obviamente a gente entende que é para que ele possa procurar um outro emprego, né? E existe a demissão sem justa causa, sem que o trabalhador precise cumprir o aviso prévio, ou seja, ele já se desliga completamente da empresa. Aí, o doutor Luiz Celso agora vai dizer quais são os direitos que ele vai receber num caso e no outro. Bom, nesse caso de demissão sem justa causa, ele tem direito a receber o 13º proporcional, aquele período trabalhado naquele ano, tem direito a receber férias vencidas se porventura, né, estiver, e férias proporcionais também a partir daquele período que ele completou o direito às férias. Então, a partir daquele mês, ele passa a ter direito a férias proporcionais, né? Tem direito a sacar o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tem direito a parcela de seguro-desemprego a partir de 6 meses de trabalho, né? O aviso prévio, se não for dado a ele os 30 dias, ele tem direito a receber o aviso prévio, que é mais 1 mês de salário, né? Salário família, se porventura ele tiver, né? E caso a empresa não pague a ele no prazo previsto da rescisão contratual, ele tem direito ainda a uma multa do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que diz que o empregador tem que pagar ele, quando é dado o aviso de 30 dias, no dia imediatamente após o fim do aviso. Então, se não for respeitado esse prazo, a empresa ainda tem essa multa do artigo 477 da CLT, que corresponde a um valor do salário do empregado. Se ele cumprir o aviso, ele recebe todas as verbas dele no último dia.
e se ele não cumprir o aviso, se ele for receber o aviso prévio em forma de salário, o empregador tem até 10 dias depois do encerramento do contrato de trabalho para lhe pagar todos os seus direitos. Essa multa, se não for respeitado esse prazo. Bom, e o empregado pode rescindir o contrato e pleitear a indenização? Sim, assim como a empresa pode demitir o empregado por justa causa, o empregado também pode pedir demissão por justa causa, quando não for cumprido, né, as bases, as cláusulas contratuais. Né? Por exemplo, quando o empregador não estiver cumprindo com o salário dele. Aí ele que dá a justa causa ao empregador. Exatamente. Né? O empregado pode rescindir seu contrato de trabalho por justa causa e receber todas as parcelas como se demitido fosse, sem justa causa. Entendeu? Porque tem diversas cláusulas contratuais que o empregador tem que cumprir com o empregado. Acho que o empregado não fica muito atento a isso, nem sabe, às vezes, desse direito, né? Exatamente. De vez em quando acontece isso no escritório, pessoas... Temos exemplos? Tem exemplos, sim. No caso que eu dei, falta de pagamento de salário. Salário em atrasos, por 2, 3 meses, só dando parcial, adiantamentos. Né? Exatamente, pagamento parcial, dando adiantamentos, dando vale, por conta daquele salário. Então, nesses casos, o empregado pode rescindir o seu contrato de trabalho e pleitear toda a indenização como ele fosse demitido. Às vezes a gente vê muito falar até em assédio moral também hoje. Sim, assédio moral. Maus tratos pessoais, né, do empregador com o empregado. Isso vai gerando uma impossibilidade do empregado cumprir suas funções. Verdade. Um constrangimento do empregado em permanecer naquela empresa, né? E não tem como continuar prestando serviço para aquela empresa. Aí ele não precisa pedir demissão, ele pode aplicar essa justa causa ao empregador, né? Pode, ele faz uma carta, né, colocando o motivo para o empregador. Né? Aí, claro, geralmente o empregador não aceita, aí a solução... ao judiciário, né? Aí a solução... Para pedir essa rescisão, né, do contrato. Uma rescisão indireta, né, que a gente fala. Rescisão indireta, né? Na Justiça do Trabalho. O empregado mostra que ele não tem condição mais de cumprir o contrato, a parte dele, em função de um descumprimento do empregador. E isso acontece também com muita frequência. Bom, a gente voltando a falar da justa causa do empregado pelo empregador, quais casos pode ser aplicada essa justa causa? A empresa pode mandar embora o empregado por justa causa? Em quais situações? Sim, também são diversas situações onde a empresa, né, pode mandar o empregado sem justa causa e aí perdendo diversos direitos que o empregado teria. Com justa causa, né? Com justa causa. Então, embriaguez permanente na empresa, né? Atos que venham desabonar a conduta da empresa, a conduta atestado dele, falso no trabalho, também, né? Atestado falso, diversos atestados falsos. Né? Tem uma série de coisas que tem que o empregador obedecer, né? Que o empregador pode rescindir seu contrato de trabalho por justa causa e aí, lamentavelmente, perdendo todos os seus direitos que deveria receber, né? Como no caso do FGTS, seguro-desemprego e alguns outros, que deveria receber, caso fosse demitido sem justa causa. Bom, gente, a gente vai chegando ao final de mais um programa Seus Direitos. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Agradecer a participação do Dr. Carlos Fernando, do Dr. Luiz Celso, deixar aberto para as considerações finais. Eu que agradeço, é uma alegria para a gente fazer esse programa, né, Celso? A gente se prepara e tenta fazer o melhor possível. Tenho certeza que todos os colegas que vêm aqui também vem com esse espírito, então agradeço a todos os colegas também que participam. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente vai preparar um programa especialmente para você, com a dúvida que você tem, ligado ao tema que você tem interesse. E desejar a todos os colegas aqui da região nossa, aqui da 12ª subseção, uma semana produtiva e fica mais uma vez o convite para participarem aí do primeiro mês do advogado, que começa no dia 11 de agosto. Bom dia a todos. Bom dia e dizer também que a OAB não é só Campos, né? Está sediado em Campos, Goitacazes, mas tem mais 4 municípios. É São João da Barra, São Francisco, Cardoso Moreira e tal. Então, todos esses advogados desses municípios são convidados a participar do mês do advogado, que terá bastante novidades. Bom, e em breve a gente vai trazer todas essas novidades para você, nosso telespectador. Gente, obrigada pela companhia mais uma vez. O nosso encontro está marcado amanhã, às 11h15, aqui na TV Diário.